Oi! Hoje eu tô aqui pra abrir meu coração, pra tirar esse peso de dentro de mim das minhas últimas leituras, que infelizmente algumas delas não foram muito boas assim. Eu coloquei muita expectativa em vários livros que eu vi o pessoal falar super bem nas redes sociais. Você entra no Goodreads, no Scooby, tá todo mundo dando nota altíssima, 5 estrelas pra cima e pra baixo. Fui pegar esses livros pra ler, e em alguns deles eu acabei quebrando minha cara, não acabou funcionando muito pra mim. Eu quero compartilhar a minha opinião sobre esses livros hoje aqui com vocês, apesar de que a gente teve uma bela surpresa, uma surpresa muito boa, que eu vou deixar mais pro final. Então, segura na mão do tio e vamos lá. O primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês é Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. Aqui a gente já começa colocando a culpa em mim mesmo, né? Porque eu sabia que não era o estilo de livro que eu costumo ler. Eu não costumo curtir muito biografia / memórias ali. Não faz muito meu perfil. Eu tenho que gostar muito da pessoa, tipo, ser fã mesmo, sabe? Já ter algum tipo de conhecimento sobre a pessoa que eu tô lendo, pra quem sabe funcionar melhor, que foi o caso do livro da Viola Davis, né? Que eu falei recentemente aqui no canal. O dela foi espetacular. Então aqui eu não tinha muito conhecimento sobre a Michelle Zauner. Ela é uma cantora, uma banda de rock independente, uma banda pequena. Ela nasceu de pais coreanos, ela passou parte da infância dela na Coreia, depois ela foi para os Estados Unidos. O livro vai contar bastante sobre a relação dela com a mãe, que agora no presente, né, veio a falecer de câncer, mas ela vai fazer esse retrospecto e falar como que era essa relação, que era uma via de mão dupla ali meio estranha, sabe? O meu interesse por esse livro, na verdade, é porque muita gente falava muito bem desse livro. Nossa, o pessoal rasga uma seda, falava que primeiro capítulo você já vai estar morrendo de tanto chorar, que era um livro de chorar, que eu ia me emocionar demais. E até que aconteceu de alguns momentos dar aquele apertozinho no coração, sabe? Dar aquela leve emocionada. É muito curioso que esse livro, na verdade, ele surgiu a partir de uma matéria, um artigo ali publicado no New Yorker. Eu pesquisei depois esse artigo e ele é o começo do livro. A escrita da autora é muito boa, tá? Ela faz você se sentir lá, ela pinta muito bem os aspectos da vida dela, da infância, da adolescência. E eu sou muito apaixonado pela cultura coreana. É outra coisa que me atraiu bastante para essa leitura, porque eles são muito ligados à culinária. E esse é um aspecto muito importante nesse livro, tá? Ela vai falar muito de comida. A cultura coreana tem essa coisa de que a comida é o que te aproxima, é o que gera esses momentos em família, entre amigos, né? As refeições são momentos de comunhão, assim, momentos de você estar com outras pessoas e compartilhar, né, essa parte da sua vida com elas. Então, é um livro bem focado nisso. Eu vejo muitas pessoas falando que cansaram de tanta descrição de comida e que ficava com fome, que não aguentava mais ela falar de comida. Eu achei natural. Eu achei que, tipo, tava dentro do esperado. Mas a grande questão é que eu acho muito bonito. Ela descreve, assim, tipo, todo mundo junto numa mesa, e um passando por cima do outro, por cima do prato do outro, a mão pegando um negócio ali, pegando um negócio aqui. Essa troca, sabe? É uma coisa muito pura. E a relação da mãe, então, que é o grande foco do livro, é algo extremamente complexo, porque a gente começa vendo esse lado da perda, né? Ela já abre o livro falando sobre a saudade que ela sente da mãe, e ela já abre falando que ela tá chorando num corredor de um desses mercados de conveniência. Só que, à medida que ela vai expandindo essa relação, ela vai contando mais pra você, você vê como essa mãe era extremamente rígida, às vezes eu diria que abusiva, e vai criando esse contraste muito interessante na vida dela. Só que a grande questão pra mim é que o livro começou a ficar cansativo depois de um tempo. Ele não é um livro longo, é um livro bem curtinho, mas eu acho que ele traz aquela sensação de exaustão, de que você leu muito mais do que você realmente leu. Eu tava ouvindo o audiobook dele, tem audiobook em português, inclusive, tá? Na minha volta de Bauru, a viagem que eu fiz há algum tempinho, que eu até vloguei aqui pro canal, a distância de Bauru até aqui é mais ou menos umas 3 horas, né? Eu comecei a ouvir, falei, vou ouvir o trajetório inteiro, se pá, eu termino o livro. Gente, eu juro pra vocês, deu assim, a sensação de que, acho que eu já li 1h20, tá bom, dei uma cansada, não tava aguentando mais, meu cérebro já tava desse tamanho, né? Eu fui ver, eu tinha lido 30 minutos. Nossa, pensa num tempo que não passou. E eu nem acho que é pela quantidade de informações, porque ela vai falar bastante da vida dela, tá? Ela vai dar bastante detalhes, muitas coisas vão acontecendo ali, mas eu não acho que é esse excesso de informações. Eu acho que tem alguma coisa muito específica nessa leitura que te cansa. Eu acho que é um pouco do peso emocional também, sabe? A forma como ela conta, o tom da narrativa é um pouco melancólico, então realmente te puxa pra baixo, te dá aquela sensação, sabe, aquele peso mesmo. A segunda coisa é que em certo ponto ali, mais ou menos em 20-25%, você meio que, tipo, tá bom, eu já entendi a sua relação com a mãe, você já sacou mais ou menos como as coisas eram, como a autora tá afetada no presente por causa dessa morte, como as memórias afetivas, tanto em relação à culinária também, né, mas em relação a outros aspectos da infância, como essa nostalgia tem um papel muito importante, e a gente tem um pouquinho também ali do processo do câncer, dela ter que cuidar da mãe e tudo mais. Então, desse ponto pra frente, que é relativamente cedo ali no livro, meio que você vai perdendo um pouquinho o interesse de continuar.
eu senti um pouco assim. Então, eu parei de ler ali na hora, eu terminei o resto da viagem em silêncio mesmo. Aí eu cheguei em casa, tentava ler, pegava esse livro, lia, tipo, sei lá, 2 páginas, já me sentia cansado de novo. Acabei penando e acabei deixando pra lá. E eu acabei abandonando esse livro, na verdade. O que eu senti, na verdade, é que esse livro, eu acho que ele foi mais até um processo terapêutico pra própria autora do que qualquer outra coisa, sabe? Eu vi muita gente que critica o livro pela forma como a mãe tratava a filha e as coisas que ela se submetia ali, entre aspas, né? Mas é a mesma coisa que eu digo em relação a dar nota pra livro de biografia. Como você vai avaliar a vida de uma pessoa? É a vida dela. Ela passou por essas coisas. A mãe dela era assim. Infelizmente, a mãe dela tinha problemas sérios. Ela falava coisas horríveis. Ela era muito severa, assim, com coisas mínimas. E eu percebo também que a Michelle, ela era um pouquinho condicionada a achar tudo isso ok, sabe? Ou na verdade, que de certa forma ela devia se responsabilizar pelas atitudes ruins da mãe. É o que aconteceu. São questões psicológicas que ela deve ter tido a catarse dela escrever nesse livro, mas também trabalhar em terapia e tudo mais. Não cabe a gente a julgar. Enfim, é isso. Eu achei interessante. A parte da dinâmica, quando ela tava contando da infância dela com a mãe, assim, eu tava muito preso. Realmente foi bem, né, exótico. Mas chegou uma hora que cansou, gente. Nossa, muito, muito cansativo mesmo. Eu não tive paciência pra terminar. Agora o próximo livro. Ai, meu Deus do céu. Eu tô até vendo. Deixa eu começar dando contexto pra vocês. No grupo do Catarse, muito se fala sobre livros de cowboy. Livros de romance de cowboy, né? Tem um pessoal ali que é completamente apaixonado. Você entra ali 3 da tarde, o povo tá falando de fivela gelada encostada nas suas costas, assim. Começou-se a surgir muita pressão pra que eu conhecesse e lesse algum livro de cowboy. Eu tava até planejando, na verdade, fazer um vídeo exclusivo pro pessoal do Catarse, lendo, sei lá, uns 3 livros de cowboy. Gente, eu desisti desse projeto na primeira leitura. Eu falei, não é pra mim. Eu descobri que eu não tenho essa atração. Que eu não tenho essa pira, assim, desse tipo de livro. Eu acho que pode-se acabar julgando ali que, tipo, você pegou um livro também que não é o melhor livro de cowboy pra começar. Mas eu acho que o conceito em si, essa coisa de romance na fazenda, com boi, com negócio, ai, gente, não é pra mim. Eu não tenho muito apelo por isso. Mas eu li um. Foi horrível? Foi horrível. Mas ainda assim, vamos falar de Toda Pra Mim, da Layla Saade, que é esses livros aí que estão até popularizinhos, né? Estão saindo pela Paralela. E esse aqui é o livro 2. Mas como assim você começou pelo livro 2? Cada livro é aquele caso de um casal diferente para cada livro, né? Então tanto faz por qual você começa. É interessante você ter o contexto do que aconteceu nos outros, porque daí você meio que já conhece os personagens. É interessante, mas aqui nesse caso específico eu pesquisei antes de começar e vi que não tinha muita importância. Por quê? Dizem que o segundo é infinitamente melhor que o primeiro. O primeiro realmente é bem meia boca, bem ruinzinho, que eu podia pular pro segundo que era show. Bom... Acho que discordo. Mas aqui, essa série chama Fazenda Rebel Blue, né? A protagonista é uma designer de interiores / arquiteta. Ela foi contratada pra renovar ali uma das casas, uns casarões que eles têm ali nessa fazenda. É uma família bem grande, tem vários irmãos, tem o pai, tem as namoradas, tem as esposas, tem o cara do... Nossa, um monte de gente nessa fazenda. Um dia antes dela chegar, ela tá a caminho, ela para meio que um bar pra se alimentar. Alimentar-se. Ela descobre que nesse bar não vende comida, só vende bebida. Já começa por aí, né? Ela tá lá e de repente chega esse tal desse cowboy muito alto, muito forte, com a fivelona desse tamanho. E, gente, em questão de segundos, eles já estão se pegando num corredor, tá? Tipo assim, segundo capítulo, sei lá, nem lembro. Quando ela vai no dia seguinte pra fazenda, ela, obviamente, ela descobre que o cara que ela pegou no bar no dia anterior, que, nossa, não é do meu feitio, eu normalmente não faço isso, né? Foi uma noite louca. Essa pessoa não sou eu. Quando ela chega lá, ela descobre que é o cara que contratou ela, que é o dono, um dos filhos, né, do dono ali da fazenda. Aí vai ficar aquele climão, né, entre eles. As coisas partem daí, tá? Assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. Eu fiz um muito grande meu texto aqui, inclusive. Vamos ver o que eu vou filtrar aqui pra esse vídeo. Mas não deu 5 páginas. Já tinha muita coisa fetichenta de fetiches, assim. Ela já tava falando de como, nossa, como eu queria sentir a mão áspera dele na minha pele. Ui! Essa mão de trabalhador esfregando no meu corpo. A personalidade dessa protagonista me irritou bastante. Eu achei ela muito pick-me, que normalmente é algo que me dá um estresse quando eu tô lendo. É muito aquele clichê da patricinha de cidade indo pro campo, um negócio meio aconteceu naquele verão, que foi justamente a coisa que eu mais detestei naquele livro também. Já começou e pegação na bunda, gemida. Eu falei, que é isso que eu tô lendo?
Tipo assim, sabe a sensação de que a autora tava se coçando, ela queria muito escrever isso, ela tava com um fetiche de escrever alguma cena muito específica, com detalhes muito específicos, tipo a mão áspera, assim, que ela não via a hora de colocar isso na história, então ela já saiu colocando. Aí tem uma parte que ela tá na fazenda, ela nota como as coxas dele estão apertadas contra o corpo do cavalo. Ai, eu amo uma diva que gosta de uma chave de coxa no pescoço. Assim, ele tem uma vibe engraçadinha. É bem pastelão da Netflix. Não é um livro ruim, mas é um livro, nossa, muito clichê. Todos os clichês possíveis de romance você vai encontrar nessa história aqui. Tem literalmente a cena em que ela tropeça e cai nas mãos do cowboy. Ela vai subir uma escada, sei lá o que ela vai fazer. Ela tropeça, ela cai justamente, assim, nos braços fortes e cabeludos dele. E ela menciona, nossa, umas 5 vezes, assim, de como a camiseta branca, suada, estava colada no corpo dele. Juro pra vocês, tem a famosa cena em que ela topa com o cara quando ele tá saindo do banho só de toalha. Ai, gente, que coincidência! Tipo, é muito claramente, mais uma vez, todos os clichês do romance no livro só, né? Mas é muitas fantasias românticas que a gente ouve muito falar, ela foi tudo botando aqui, uma atrás da outra. Se é isso que você vai esperando dessa leitura, sabe? Perfeito, uma delícia, você vai amar. Eu prefiro mais um pouco de substância, um pouco mais de passado dos personagens, às vezes alguém muito traumatizado, perturbado da cabeça. O que não é o que você vai encontrar aqui, né? Então não foi o meu tipo de romance favorito. Tem até momentos em que ele ameaça ser um pouquinho mais, né? Que ele ameaça dar um pouquinho de profundidade, de trauma, essas coisas assim pros personagens, mas ele não vai muito além do básico, é sempre mais ali no raso mesmo. O cara, ele conheceu a menina em um dia, beijou, no dia seguinte tá conhecendo ela ali no trabalho, aí ela menciona, daqui um tempinho vai chegar o meu amigo pra ajudar a gente, ele trabalha comigo. Vocês acreditam que o cara fica com ciúmes? Aí, tipo assim, sei lá, no dia seguinte aparece uma advogada, que é amiga deles também. Ela tá com um anel de diamante. Nossa, ela fica com um pensamento de ciúmes também. Ai, meu Deus, eu não acredito que ele é casado. Ai, meu Deus, é namorada da noiva, eu não acredito que ele não me contou. Ele é um cafajeste. Minha filha, se acalme. E o pior, ela apaga o mico e ainda pergunta. Ela fala, nossa, que linda a relação, que casal mais lindo. Sabe, esses momentos assim, pra mim, eles são muito vazios, muito fúteis, e eu me incomodei bastante com isso na leitura. A autora é sempre muito apressada em fazer as coisas acontecerem, ela não dá tempo pra ter desenvolvimento das coisas, dos personagens, das relações. Nada tem muito naturalidade, apesar de que assim, eu sou uma pessoa emocionada que nem ela, acho que eu se pá, ficaria do mesmo jeito, né? Outra coisa, não vi a Samona trabalhar por 60% do livro, ela tá ali. Gente, pensa numa pessoa que não é nem um pouco profissional. Ela parece que é uma amiguinha que tá ali morando debaixo do teto deles, passando umas férias na casa, então toda hora ela vai fazer compra, e ela vai lá, não sei o que, daí ela não sabe dirigir o manual. Aí ela, por favor, me ensina a dirigir manual. Aí tem cenas dos dois dirigindo juntos. E é falta de profissionalismo, sabe? A forma como ela lida com esses personagens que, se a gente pensar friamente, contrataram ela pra estar ali, pra fazer o trabalho dela. Tudo isso faz parecer, na verdade eu não tô reclamando sobre ela não ter escrito cenas onde ela trabalha, sabe? Não é isso, eu não tô sendo chata a esse ponto. Mas é que parece que a motivação dela tá ali é só uma motivação qualquer, sabe? Que a autora inventou qualquer coisa ali, só pra fazer esses personagens ficarem próximos um do outro e começar a desenvolver um romance. Mas pro final do livro, ele até resolve dar uma pincelada bem miserenta ali de profundidade, né? Em algumas questões como o cara, por exemplo, ele tem depressão e ele toma remédio. Parece também que é algo super jogado ali só pra falar que deu algum tipo de profundidade. Ela não desenvolve isso muito bem, ela não trabalha essa questão. Tenta fazer um grande mousse ali, mas já é meio que tarde demais. E outra coisa, tipo, a gente vê os problemas dos personagens sempre no momento que esses personagens vão contar sobre esses problemas pra alguém, principalmente a protagonista. Todas as questões dela, a gente não conhece essas questões ouvindo os monólogos internos, a narração dela no livro. A gente só sabe dessas coisas quando ela resolve falar pra alguém. Então é meio que injusto assim com o leitor, sabe? Você conhecer junto com os outros, sendo que você tá na cabeça dela a leitura inteira. É de todo ruim esse livro? Não, tá? É um entretenimento, é aquela coisa que você não pode pensar 2 segundos. Tem muitos romances que eu acho infinitamente melhores. Tem várias recomendações aqui no canal, inclusive. É só assim, clichê e esquecível e engraçado, né? Você quer dar boas risadas, você pega esse livro pra ler. Eu vi uma booktuber falar algo que eu acho
acho que resumiu bastante o que eu penso. Eu vou inclusive ler o que ela disse, porque foi perfeito. Tem muitos maneirismos desses personagens que são descritos na cena só porque são sexy. É aquilo que eu disse pra vocês, parece que a autora tem fetiche em descrever cenas sexy, mas não fazem muito sentido. No contexto, não fazem muito sentido aqueles momentos estarem ali, né? E eu tive todo o tempo essa sensação que a autora faz muito bait de cenas sexys pra atrair as leitoras que gostam desse tipo de leitura. Mas quando você vai analisar de fato o livro, ele não tem nenhum tipo de profundidade, sabe? Então, se é isso que você gosta, mais uma vez, tá aí a leitura pra você. Eu dei 2,5 estrelas, achei podre, não gostei. Tá? Bom, vamos para a próxima leitura também. Gente, foi assim, olha, uma onda de azar. Na verdade, esse aqui eu gostei, tá? Eu passei a gostar menos depois que eu discuti ele com o Catarse, que foi a leitura do mês passado, lá no meu grupinho de apoiadores, que inclusive estão todos aqui convidados para participar também, se vocês quiserem. A gente lê livros juntos todos os meses, é muito divertido. Esse mês as discussões renderam muito, a gente ficou tipo 2 horas conversando sobre cada livro, teve altos debates, a gente riu um monte, inclusive da leitura desse próximo livro, e a gente tá até brincando que quanto mais a gente falava, mais a gente ia achando alguns defeitos nessa história e baixando a nota, que é o Nada Disso é Verdade, da Lisa Joy. A gente tava muito empolgado pra leitura desse livro, porque eu queria muito conhecer essa autora. Ela é uma autora de thriller bem famosa lá fora. Eu acho que teve livro dela que já fez parte do Clube da Reese, livro dela que foi nomeado ao Goodreads Choice Awards. Ela tá pra todo lado, né? Tendo lido este livro, eu digo uma coisa pra vocês, ela tá assim, parente ali na mesma casinha da Frida, que é a autora de Empregada, os outros livros lá de profissão, né? É tudo profissão, é a professora, a detenta, não sei o quê. O que eu quero dizer com isso é um suspense policial farofa. Aquele suspense que você vai engolir em questão de um dia, se você sentar, você lê isso aqui inteiro, porque você não consegue parar de ler, é muito viciante. Só que quanto mais você começa a pensar, mais você vai encontrando alguns furos, algumas coisas que não fazem muito sentido, reviravoltas ali que não parecem tão naturais, coisas mais pra chocar mesmo. Mas vamos começar do começo. Eu tô me antecipando aqui. Esse livro vai ser contado pelo ponto de vista de 2 mulheres, a Alex e a Josie. A Alex, ela é uma mulher casada, ela tem um filho e ela tem um podcast onde ela entrevista mulheres de sucesso, mulheres que passaram por muita coisa na vida, lá, lá, lá. E a Josie, ela também é casada com um homem muito mais velho do que ela. Ela também tem 2 filhas, só que a relação, essas filhas tem todo um segredo. A forma como ela vai contando fica muito estranha. Você não consegue entender muito bem como que é a relação dela com as filhas, nem nada assim. O livro começa quando ela tá comemorando o aniversário dela num restaurante e ela vê que a Alex, que é essa outra personagem, né, tá comemorando também o aniversário dela no mesmo dia. Elas conversam ali no banheiro desse bar, desse restaurante, e a Josie descobre que elas nasceram no mesmo dia, no mesmo hospital, nasceram no mesmo ano, né, inclusive, e a Josie começa a ficar levemente obcecada pela Alex. E ela vai se convidar para participar do podcast da Alex, onde ela diz que ela quer contar sobre a vida dela e que vai valer a pena, porque ela tem algo muito grandioso para contar. E é durante a gravação desse podcast, e é ao longo dessas próximas semanas na vida das duas, que a gente vai conhecer essa vida sombria e deturpada e muito louca da Josie. Eu achei um livro, assim, mais uma vez, gente, muito gostoso de ler, muito dinâmico. Os pontos de vista, eles vão de um pro outro ali, né? Os capítulos não são tão grandes assim. Tem os recortes do podcast. A gente vê também, tem uns recortes de um documentário no Netflix. Então você percebe que a história da Josie lá no futuro ficou muito famosa pelas coisas que ela fez, que você não sabe o que foram, se foram tão horríveis assim, né? E que a Netflix produziu um documentário sobre isso. A gente tem pequenos trechinhos, assim, inseridos no meio da leitura. E eles normalmente dão uma pequena informaçãozinha, assim, tipo um grãozinho de informação. Você guarda dentro de você, porque isso vai juntando pra você ir montando o quebra-cabeça na sua cabeça, né? Não foi um livro que eu me apeguei assim logo de início, mas à medida que a gente vai vendo essas duas se aproximarem, a gente vai vendo a Josie agir de uma forma muito estranha. Ela começa meio que tipo ir na casa da Alex, ficar meio que olhando pela janela, perseguindo, stalkeando de uma forma meio obcecada. A Alex começa a perceber que a Josie tá agindo de forma estranha. A Josie começa a roubar algumas coisas da casa da Alex e levar pra casa dela. Eu já adianto pra vocês uma coisa. Todas as minhas questões, elas foram respondidas, mas nenhuma delas me chocou, nenhuma delas me surpreendeu. Tipo, foram revelações que estavam dentro do esperado, até se você usar o mínimo de atenção, você não precisa ser expert do thriller, o mínimo de atenção você já consegue adivinhar o plot desse livro, tá? Você já consegue saber como as coisas vão terminar. Então não teve, pra mim, na minha experiência, não teve nada muito, oh meu Deus, que revelação. E até algumas coisas que eu não sabia como ela ia responder, eu senti que ela respondeu de uma forma muito simples, assim.
assim, de uma forma muito abaixo das expectativas que ela própria criou, né? Ela vai criando essa tensão e essa coisa que a gente vai chegar lá no final, ela vai, nossa, explodir a nossa cabeça, vai dar aquela informação bombástica. E não é bombástico, é simplesmente tipo, ah, era isso? Então tá bom, a gente marca. Mas enquanto você tá nessa trajetória, é inevitável você ficar muito envolvido, muito preso. A forma como ela vai dando um andamento na história, você fica muito querendo saber, meu Deus, o que aconteceu? E a relação dessas duas personagens também é muito engraçado, porque elas ficam muito de falsidade e risinho uma com a outra, mas você vê que no particular cada uma tá pensando outras coisas. Então a Alex, ela tá se sentindo completamente invadida. Essa Josie, chega um momento que ela nem sai mais da casa da Alex, ela vive lá toda hora, ela fica, tipo, se convidando ali pra família dela, né, pra esse podcast, e ela tem um momento que, tipo, chega, minha filha, você tá passando dos limites. Só que a Alex, ela nunca toma essa atitude pra falar isso, né, ela só mostra pra gente, como leitor, no ponto de vista dela, que ela tá incomodada, mas ela é muito capachinho da Josie. Isso é algo que incomoda muito no livro, tá, e isso é algo que muita gente se incomodou também quando a gente conversou na discussão da leitura conjunta, que a Alex é muito tapada. Nossa, pensa uma personagem burra, que é mosca morta, que deixa todo mundo passar por cima dela. Ela poderia ter tido milhões de atitudes ali na história. Tem vários momentos em que ela tem oportunidades de descobrir coisas mais sombrias sobre a Josie e ela não faz nada. Tem vários momentos nesse livro que poderiam ter seguido por caminhos diferentes, onde as personagens poderiam ter tomado um pouquinho mais de atitude, em vez da história ficar sempre meio morna. E essa é a questão que vai desanimando. Quanto mais eu penso sobre esse livro, mais eu percebo que realmente foi uma leitura morna. A conclusão, ela é bagunçada, assim, porque, tipo, eu acho que a autora percebeu que ela fez de um jeito fácil demais, onde os leitores iam adivinhar a história, e no final, ela começa a brincar com a percepção do leitor. Ela fala, ai, não, mas isso aqui era mentira. Ah, não, mas era verdade. Ah, peguei você, haha, era mentira. Então, sabe esse negócio meio Verity, que você termina, aí você fica em dúvida se era verdade tudo que ela contou ou não, e depois a autora foi lá e lançou a edição extra com a carta, que muda a sua perspectiva. É meio que ela faz aqui, tá? Você acha uma coisa, aí você acha que é mentira, aí você acha que é verdade, aí você acha que é mentira, aí você acha que é verdade. Então ela fica assim, pra meio que deixar o livro ambíguo, terminar de forma ambígua, aí você ficar super, ah, meu Deus, qual será que é a verdade? Mas eu acho que foi feito de uma forma meio forçada, assim, meio pobre, sabe? Inclusive, eu fui ver depois que no audiobook original tem uma cena inteira a mais, onde ela vira mais uma vez a perspectiva da história, que ela cortou depois na edição do e-book, e a edição da Intrínseca em português não tem esse capítulo final, essa parte final, que eu acho que ela percebeu que realmente estava demais. Agora vamos falar sobre uma coisa específica, sensível nesse livro. Ele vai trabalhar sobre pedofilia. E ele tem personagens masculinos aqui lixosos, horríveis. Personagens que, eventualmente, o problema é que ela tenta passar um pouco de pano. Ela tenta justificar algumas atitudes, abordando assuntos sérios de maneira um pouquinho irresponsável. Eu não acho completamente cancelável a forma como ela fez, mas ela fez sim de uma forma muito superficial. Ela meio que tirou dela da reta, sabe? Ela usou muito esses assuntos, como por exemplo a pedofilia, que é um assunto muito grande nesse livro aqui, ela usou como plot e não pra desenvolver o assunto e a importância do assunto nem nada assim, sabe? Ela usou como reviravolta, como uma coisa ali na investigação que pode mudar a forma como você vê as coisas. Se você parar pra ver, assim, o tanto de lero-lero e buraco na história, meu Deus do céu. E é isso que a gente se divertiu tanto na discussão do livro, porque a gente ficou compartilhando cada minuto que passava na discussão, a gente achava mais algum problema. Foi muito bom. Então, assim, saibam que a minha nota é mais pelo entretenimento do que ser um livro excelente, um livro muito amarradinho. Eu dei de início 4 estrelas, mas depois de conversar com o pessoal e agora que já passou um tempinho que eu li, eu acho que eu fico ali no 3,5 mesmo. 3,5, 3,75. Não é um livro ruim, mas é um livro que tem seus problemas, tá? Agora vamos para o último livro. Eu tava com muito medo de fazer essa leitura. Muito mesmo, porque é um livro com um hype muito grande, é um livro com uma fanbase muito grande, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo aqui na internet. Mas eu li O Amanhecer na Colheita da Suzanne Collins, né? Que é então esse segundo prequel na trilogia dos Jogos Vorazes. Ele se passa depois do Cantiga de Pássaros e antes da trilogia original. E ele vai falar sobre a edição dos Jogos Vorazes do Haymitch. Eu não sabia como ia ser a abordagem dela em relação a esse livro. E é basicamente a mesma abordagem dos Jogos Vorazes, onde a gente vê o Haymitch sendo escolhido, sendo levado para a capital. Tem a arena dele, a gente vê
toda a participação dele na arena. Ele vence, obviamente, porque a gente já sabe isso da trilogia, né? Que ele tá vivo na trilogia. E as repercussões que isso tem no psicológico dele. É muito simples, tá? Não tem muito além disso. E eu tava com muito medo porque, gente, eu sou muito fã de Jogos Vorazes, eu amo a trilogia, eu amo os filmes são incríveis, perfeitos. Mas eu detestei com todas as minhas forças o Cantiga. Eu até chamo ele de Catinga. Catinga de pássaro. Eu não gostei do livro, eu achei que foi muito mal feito, eu achei que os personagens ficaram muito caricatos. Ela tentou desenvolver o Snow pra mim foi assim um personagem muito Frankenstein. E eu assisti o filme também, o filme foi um pouquinho melhor do que o livro, mas chegou em certo momento também que eu cansei. As partes finais ali do filme eu já tava considerando realmente sair do cinema quando eu tava assistindo. Eu não tava suportando mais. Então, eu fiquei muito traumatizado, assim, eu falei, ai meu Deus do céu, eu tenho um receio da autora ficar mexendo muito no time que tá ganhando e ficar criando agora um monte de livro. Ah, agora o livro do Finnick, agora o livro da Joana, agora o livro de não sei quem. Então eu estava nesse estado, entre a cruz e a espada, que eu pegava esse livro pra ler ou não, enfim. Eu coloquei isso aqui também como leitura conjunta do Catarse, a discussão foi ontem. Outra discussão que levou 2 horas, foi muito espetacular. Mas esse aqui, o Esmurro em Catinga, foi muito melhor. Eu gostei demais. Eu não vi a hora passar. Assim, na primeira sentada, eu li metade do livro. Eu cheguei, tipo, aqui, assim. Eu tava muito compenetrado. E eu acho que mais uma vez, é um livro muito simples. A estrutura é muito parecida com o que a gente já conhece do Jogos Vorazes e do Em Chamas. Então a gente tem esses elementos pré-jogos que a gente gostou bastante de conhecer lá no primeiro livro, né? Toda essa dicotomia luxuosa da capital em relação à pobreza que eles passam no Distrito 12 e eles indo pra capital e sendo oferecidos aquele monte de comida. Chega lá, eles são vestidos em roupas luxuosas e tem que participar de desfiles e da entrevista com o Caesar, né? Caesar Flickerman, acho que é o nome dele. Toda essa coisa de reality televisionado que é uma grande mentira, né? Então aqui ele tem exatamente essa mesma fórmula novamente, e também ele faz um ode ao segundo livro do Em Chamas, onde eles vão tentar começar uma revolução, onde vai ter essa tentativa de destruir a arena também, assim como eles fazem lá em Chamas. A gente sabe, isso não é spoiler, tá, gente? Mas a gente sabe que o plano não deu certo. Afinal, né, em Jogos Vorazes, tudo ainda tá seguindo como os conformes, tudo ainda existe, mas houve essa tentativa no ano do Haymitch de acabar com a capital, de destruir a arena, de fazer a grande revolução. É interessante até, na verdade, a gente ver nesse livro aqui como esse foi a grande faísca da revolução. Não começou necessariamente lá com a Katniss, mas essa ideia já vinha sendo executada e implementada na cabeça de algumas pessoas, de alguns personagens ali, por muitos anos. E é isso que ela mostra pra gente nesse livro. Resumindo, é muito aquele livro de tipo, ai, como eu queria esquecer Jogos Vorazes pra ler pela primeira vez de novo. É só você pegar esse livro aqui. E, gente, eu vou dizer pra vocês o que todo mundo tem dito, tá? Eu vou ser mais uma voz falando, repetindo essa coisa. Esse livro é fanservice. Queira você ou não, ele tem todos os elementos que foram, tipo assim, mais a necessidade de colocar coisas que vão agradar os fãs do que a necessidade de fato de contar uma história. Foi uma história legal, foi uma história que tampou vários buracos ali na história, colocou informações que a gente não tinha, que fazem muito sentido lá na frente, que vários personagens aparecem aqui nesse livro, né? Mas ainda assim, é um grande fanservice, tá? Eu, como fã, estou muito served. É engraçado porque 60% dos personagens, mais ou menos, aparecem aqui. A gente tem a Effie, o Beat, a Mags, a Wyris. A gente ouve por aí os nomes Everdeen e Melark. E toda vez que esses personagens são introduzidos, você percebe muito, tipo assim, um esforço da autora de dar um foco naquele momento, como se fosse um ator famoso aparecendo numa série de sitcom que a plateia aplaude quando aparece um ator famoso. E assim, eu achei o trabalho nos personagens nesse livro muito infinitamente melhor do que no Cantiga. Lá eu senti, mais uma vez, personagens muito caricatos, muito remendados, muito vilanescos. Os personagens que são ruins ali são muito vilanescos demais. Aqui eu já achei eles muito mais coerentes. Aqui eu consegui me importar com todo mundo. Na arena do Haymitch específico foi aquele massacre quaternário, né? Então foram 48 tributos, foram o dobro. Cada distrito mandava 4 em vez de 2. Então eu falei, ai meu Deus, vai ser igual o Battle Royale, vai ter aquela caralhada de nome, eu não vou saber quem que é quem, não vou me importar com ninguém. E foi exatamente o contrário. Eu comecei a me apegar a esses personagens novos, eu gostei bastante deles. O grupinho ali que o Haymitch vai fazer amizade, todos eles são muito bem desenvolvidinhos, não são grandes personagens, assim, ó, mas são muito legais de acompanhar. E os personagens antigos, eles também mantêm bastante dos aspectos que a gente conhece
conhece deles, como a Megs, a Wires, o Beat, né? Na verdade, esses antigos, eles não têm muito desenvolvimento. Eles são aquilo que você já espera deles, tá? Não tem muito além disso. Eu sinto que a Suzanne Collins, ela não arriscou demais. Foi uma decisão segura, né, da parte dela. Não sei se com medo de estragar nem nada assim. Mas o que eu disse pra vocês, ele preenche muito essa distância de quem eles eram no passado com quem eles são no futuro ali, né, na trilogia dos Jogos Vorazes. O próprio Haymitch também. Nossa, gente, o medo que eu tava desse Haymitch ser outro Frankenstein, outro personagem que ela vai tentar dar mais profundidade, dar um passado e acabar estragando, mas ela fez muito bem. Na verdade, até certo ponto, eu não tava entendendo muito bem por que ele ficou tão traumatizado e se envolveu com o álcool, né? Tem problemas com álcool lá no futuro, mas eventualmente, principalmente ali no final, ele fica muito pesado, muito melancólico, acontece algumas coisas muito horríveis, fez muito sentido, você fala, nossa, realmente, eu acho que ele bebeu ainda pouco. A gente tava discutindo bastante na leitura conjunta dele sobre significados e coisas que a autora quis dizer, mensagens que ela quis passar, e você pode tirar muitas mensagens. A gente falou bastante sobre propaganda, sobre a mídia controlar aquilo que ela quer mostrar para as pessoas, enfim, todas aquelas discussões que giram ao redor de Jogos Vorazes no geral, né? Mas eu acho que aqui você pode tirar muita coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que é um livro, aquele ditado It's not that deep, não é tão profundo assim. Eu acho que tem muita coisa que os fãs vão ficar teorizando que se pá, nem a autora pensou nessas coisas. Aí tem um grande asterisco, que foi um asterisco para, sei lá, 95% das pessoas que participaram da leitura, que o Haymitch, ele tem uma namoradinha ali, um romance, que é com essa menina chamada Lenora Dove, que a gente entende, ela faz parte do bando ali do pessoal da música, que é remanescente da Lucy Gray, que é a menina do Cantiga, né? Essa menina foi a personagem mais detestável pra todo mundo, e ela foi uma personagem que me incomodou demais, e ela tem pouco tempo de tela, com pouco ela conseguiu me dar ranço. Na verdade, o Haymitch, ele fica a todo momento falando sobre a Lenora, né? Ai meu Deus, a minha grande amada, eu vou me separar dela, e quando eu voltar talvez ela não esteja mais aqui, e na verdade eu vou morrer, vou abandonar ela, ó Lenora Dove, o tempo todo ele fica falando sobre ela, que é algo que algumas pessoas se incomodaram. Eu não me incomodei muito, afinal ele é um adolescente de 16 anos apaixonado, né? Insuportável já é o esperado. Só que assim, o livro ele parece dar muita importância e peso pra imagem da Lenora Dove, a grande amada do Haymitch, só que não te convence que ela é realmente tudo isso, sabe? A gente já é jogado na história com ele completamente apaixonado por ela, a gente não tem tempo de ser convencido de que ele realmente é apaixonado, ele só fala que ele é. Então ela é apresentada pra gente com muita exposição, só é falado sobre ela, né? Dá essa sensação de que ela é a Vossa Alteza Lenora Dove. E outra coisa que me irritou também, ele não fala só Lenora, tá? Ele fala Lenora Dove o tempo todo. É o nome como é tipo Lady Gaga, é o nome composto, ela não tem um nome só, é a Vossa Alteza Lenora Dove. Bom, dito isso, Arena show, nada muito surpreendente, tá? É uma arena que também sinto que ela não arriscou muito. Eu acho que vai ser um livro, vai ter adaptação, obviamente, pra filme, né? Vai ser visualmente atrativo. Em filme vai funcionar muito bem, principalmente porque tem bastante explosão e tem mortes. As mortes aqui são nível Battle Royale, tá? Tipo, tem coisas muito pesadas. Eu fico muito conflitado, porque eu acho que poderia ter sido mais. No final das contas, ele tem, assim, suas mortes bem violentas, tal. Ele tem alguns elementos diferentes, mas parece que a autora também foi muito safe. Os acontecimentos ali dentro, eles são muito rápidos e muito simples. Não tem muito essa coisa do Haymitch, por exemplo, cruzando com outras pessoas e tendo perigo de cruzar com essas pessoas, afinal todo mundo tá ali pra se matar, né? De traições, e os carreiristas serem um grande perigo ali pra eles, porque são pessoas mais treinadas. Não tem muitas grandes reviravoltas dentro dessa arena, é algo bem repetitivo, na verdade, tá? É muito simples, quando você vê, já acabou a arena. Ao mesmo tempo, muito se fala sobre como não faz sentido mais ter livro de Jogos Vorazes sobre a arena, porque a gente querer ver matança é justamente o que o livro critica. Mas aqui estamos, né, inclusive. Então eu fiquei nesse conflito, né, tipo, não precisava, mas agora que já tem, então pelo menos fizesse de um jeito mais ousado, sabe? Mas eu gostei da ordem dos eventos, eu gostei da forma como tudo se desenrolou ali. E aproveitando também um último parênteses, deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui no final, tem muito. Mas aqui, a Suzanne Collins, ela acha que ela é o Tolkien. Ela fica inserindo música e poema o tempo todo. Você abre qualquer página aleatória aqui, você vai achar um poema. Gente, isso me irritou num grau.
Porque assim, é a toda hora e é sem contexto. Assim, na verdade tem contexto. Um desses poemas que ela coloca é o Corvo, do Poe, né? Que é sobre um homem assombrado por essa mulher chamada Lenora, que é o mesmo nome e tal. Então tem todo uma metáfora ali, um negócio subtendido. Só que ela também inventa algumas coisas. E essas musiquinhas, esses poemas que ela coloca ali, gente, são muito cringe. São muito ruins. Então começou a irritar. Ó, aqui tem você vai ver essas quebrinhas, tem poema. Aqui no final, ó, poema. Aí tem um pouquinho de texto, outro poema, aí tem um pouquinho de texto, outro poema. Gente, ela vira Zé Poema no final desse livro. É insuportável. Chegou um momento que, sendo sincero, eu só fui pulando. Porque a única intenção que eles estavam ali é pra embelezar a narrativa, nada além. Mas assim, no geral, gente, foi uma leitura divertida, foi uma leitura boa, tá? Eu gostei bastante. E a gente percebe como a participação do Haymitch ele tá muito quebrado no final desse livro aqui pelas coisas que acontecem. Ele fala explicitamente que ele quer se recusar a ser mentor, ele ia continuar com essa mentira dos Jogos Vorazes, então por isso que a gente vê lá na trilogia que ele é meio cuzão assim de começo com a Katniss e com o Pita, né? Mas ele vai vendo na imagem da Katniss a oportunidade dele consertar coisas que ele errou no passado, que a gente vê nesse livro. Então é um complemento muito bom pra trilogia. Esse aqui sim eu acho que ele traz algumas ideias que no futuro vão ser desenvolvidas, né? Então é até uma oportunidade de redenção pra ele mesmo. Eu não acho que foi algo que a Suzanne Collins pensou desde o início, né? Quando ela escreveu os Jogos Vorazes. Tem alguns elementos ali do passado do Haymitch mencionados, mas eu não acho que ela pensou nesse nível todo de uma história completa pra ele quando ela escreveu, mas a forma como ela desenvolveu pra conectar com a trilogia foi muito bem feito. Eu acho que não ficou nenhum furo, nenhum buraco muito grande assim. É isso, gente, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu acho que super vale a pena, se você é fã da série, se você sente saudade de ler os livros de Jogos Vorazes, você vai amar isso daqui. Ai, Jeff, eu não curti muito Cantiga, achei que, né, se você é assim como eu, não funcionou muito bem pra você, dá uma chance pra esse aqui, porque eu acho que ele pode funcionar muito, muito mais. E é isso que eu tenho a dizer. Nossa, esse eu falei, hein? Acho que uns 20 minutos desse livro. Gente, esse foi o vídeo de hoje, então. Essas foram as minhas últimas leituras. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu o livro novo de Jogos Vorazes ou os outros livros que eu mencionei aqui, deixa nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda. Eu vou adorar saber. Se interessou por comprar algum desses livros que eu mencionei também, compra usando o meu link da Amazon, que fica aqui na descrição. É uma forma de você me ajudar com o meu trabalho. Eu ganho uma pequena comissão da Amazon que eles me repassam para cada compra que vocês fazem através do meu link. Isso super me ajuda, né, financeiramente. Mas se você quer apoiar o meu canal também, quer participar das nossas leituras conjuntas, esses dois aqui foram os livros do mês de abril? Eu tô perdido que mês que a gente tá. Agora em maio, a gente vai ler o livro novo do Jefferson Tenório, que é o De Onde Eles Vêm. E também o pessoal tá lendo Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Vai ser um mês bem recheadão, bem legal também. Então se você tem interesse em participar, o link tá aqui embaixo pra vocês assinarem meu projeto do Catarse. Assim vocês me ajudam a ter essa renda a mais pra eu conseguir dedicar mais tempo pra criar esses vídeos malucos aqui que vocês tanto amam. Além de você participar de todas as outras atividades, ter vídeo extra, vídeo antecipado, marcador do canal, grupinho no WhatsApp. Agora na Bienal a gente vai ter encontrinho só do pessoal do Catarse. Então, se é algo que toca o seu coração pra me ajudar, o link fica aqui embaixo pra vocês, tá? Mas muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!